Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá, pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E no episódio de hoje, nós receberemos aqui um nome que faz parte da história do futebol brasileiro. É o nosso amigo Jorge Ferreira da Silva, mais popularmente conhecido como o inesquecível Palinha, que tantas glórias nos deu aí no futebol. Ele foi revelado como um atacante de grande habilidade e presença de área. Palinha teve passagens marcantes por clubes importantes, com destaque para o meu São Paulão, né? O meu São Paulo Futebol Clube, onde ele contribuiu com parte significativa da sua trajetória. Também teve a honra de vestir a camisa da nossa seleção brasileira, consolidando seu nome entre os grandes jogadores da sua geração. Com uma carreira marcada por disciplina, superação e conquistas, Palinha hoje carrega não apenas os gols e títulos, mas também uma experiência valiosa sobre o esporte e a vida fora dos gramados. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Palinha, tudo bem com você? Oi, Nelson, tudo bem? Prazer falar com você. Obrigado pelo convite, ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E é sempre bom estar falando com pessoas de um nível diferente. Você é uma pessoa diferente. Obrigado pela amizade também. Estou aqui à sua disposição. Estou aqui no Cá Entre Nós aqui, vamos ficar entre nós e todo mundo aí que estiver nos assistindo. Já não é mais Cá Entre Nós a partir de agora, né, Palinha? É Cá Entre Nós e aos nossos seguidores, que não são poucos, são bastante, cada vez crescendo mais. Espero que cresça mais ainda com a sua entrevista aqui, que a gente tanto tem esperanças de contar um pouco mais da sua vida, não só futebolística, e também fora dos gramados, que é importante, porque o futebol ele tem um período, né, Palinha? Ele é limitado, por isso que as pessoas têm que ter sucesso quando tem sucesso e aproveitar esse sucesso como legado. Palinha, como que começou a sua relação com o futebol e em que momento você percebeu que poderia se tornar um profissional? Então, Nelson, é uma situação até hoje falando, né, muito engraçado, porque eu nasci em Carangola, Minas, região, na zona da mata, e nós morávamos no interior. E aquela vida do interior normal, jogar bola na rua, na escola, né, roubar fruta nas casas dos outros, época de enchente, nadar na água suja do rio, que vinha tudo que tinha que carregar. Então, era uma vida normal, pacata, né, natural, até o momento que meu pai trabalhava numa empresa que chamava Tratex, que elas faziam asfalto e tudo, foi transferido a Belo Horizonte. Fomos morar em Belo Horizonte, e aí, nova escola, novos amigos, as peladinhas de rua normal, que antes fazia na avenida, né? A gente, perto da escola, colocava uma pedra, colocava chinelo para marcar os gols e jogando bola ali. E pegou essa situação de bater aquela peladinha pós-escola, né? E nisso, o Tiãozinho, que era o treinador do Venda Nova, era o bairro que eu morava, em Belo Horizonte, me viu jogando e falou, poxa, você podia ir lá para a escolinha, eu estava com 10, já estava para completar 11 anos, jogar na escolinha, e eu falei, você tem que conversar com meu pai, lógico que eu quero jogar bola, todo mundo quer jogar bola, e ele à noite foi em casa, conversou com meu pai, e falou, o campo do Venda Nova fica aqui 3 quadras praticamente da sua casa, os treinos toda quarta e sexta-feira, a gente joga antes a preliminar do primeiro quadro, na várzea. O primeiro quadro é o time principal, é o profissional da várzea, jogava campeonatos amadores, né? Era na época ainda que tinha aqueles festivais, um monte de bandeira em volta do campo, vinha times de outros bairros, torcida, era o futebol de verdade que a gente fala, né? Que é raro hoje você de encontrar ainda. O raiz, aí, né? Raiz. E comecei a treinar na escolinha, e ele, corintiano, começou a colocar apelido em nós, jogadores da escolinha, com apelido de jogadores da época do Corinthians.
lateral esquerdo era um escurinho, parecia o Vladimir. Um branquinho que jogava no meio de campo era o Birubiru. E eu, magrelo, meu pai passava máquina no cabelo por causa de piolho em escola, essas coisas todas. Esse é o Palinha, aquele joelho de girafa, né? Só pele, osso e um pouquinho de músculo. E rótula grande. E pegou o apelido Palinha, e foi, né? Meu nome, quando me chamam de Jorge, muitas das vezes eu nem dou muita atenção, que parece nem lembra. Nem lembro que está falando comigo. Sim. E aí o que acontece é que pegou, né? E o time era muito bom, na verdade, pegou o apelido, o time era bom, e nós jogávamos antes do primeiro quadro, e também era um campeonato regional dos clubes de várzea, e o nosso time começou a deslanchar, e jogar bem, ganhar os jogos, e começou a chamar a atenção, até o pessoal do primeiro quadro chegava antes para poder nos ver jogar, que legal. E aí foi uma coisa muito bacana assim, que aconteceu, foi tudo muito depressa, futebol acontece muito rápido, você não vê o tempo passar, e aí já fomos para a final, fomos campeões lá do Sub-11, maior festa, e aí depois fiquei mais um ano no Venda Nova e eu fui para um outro clube de bairro, chama Santa Teresa, era um outro bairro de Belo Horizonte, já com uma outra estrutura, já o Vantuil Rodrigues, que eu digo que me descobriu para o futebol, porque ele que foi lá no Venda Nova, que ele era treinador desse Santa Teresa, de outro clube, que me levou para o Venda Nova, me tirou do Venda Nova, me levou para o Santa Teresa, e aí já teve negociação. O meu passo para mim sair do Venda Nova para ir para o Santa Teresa foi o alambrado em volta do campo, que não tinha. Que legal. Né? Então, a liberação do Venda Nova para que eu pudesse ter ido para o Santa Teresa era na condição de colocar o alambrado no estádio, campo de terra, terrão e tudo, dar aquela ajeitada no alambrado. Logo de começo você já estava começando a virar moeda de troca. Moeda de troca já, né? É um produto, né? Era um produto sem já pequenininho. E foi assim que começou a minha carreira, Santa Teresa. Aí disputei um campeonato mineiro pelo Santa Teresa já de sub-14, já com 12 anos, e aí também tinha um time bom, o time saía bem, sempre saiu bastante jogadores lá, o Euler saiu de lá, Ronaldo Luiz saiu de lá, Irene saiu de lá, Freitas, o Anderson, Júlio César, um goleiro que tinha. Então, assim, foram saindo. Sempre teve uma história de sair jogadores do Santa Teresa. E aí, um diretor do América, ele tinha o apelido de Biju, me viu jogando e acabou me contratando para ir para o América. Eu, com 15 anos, ele me contratou. Não sei qual foi a negociação que ele teve lá, mas teve que pagar lá para mim poder ir para o América. E aí chego no América com 15 anos, e o Jair Bala, que era o treinador na oportunidade do América, do profissional. E aí, já com 15 anos, já estava treinando no profissional, ia lá para completar os treinos, ele começou a me ver treinar, e junto com alguns outros, ele pegou 8 jogadores, juntou 8, 3, 4 do juvenil e 3, 4 dos juniores, e subiu para o profissional e nos colocava para jogar. E eu já com 16 anos já estava jogando no profissional do América. Poxa vida, bem prematuro. Né? Né, na capa do Batman, né, magrelo, sim, pequeno, e no time do América já tinha jogadores experientes, muito experientes lá na época, o Altair goleiro, o Colatina, o Renatinho Paraupeba, que todo mundo conhece ele assim, em Minas, o Paulinho Kiss, não sei se você vai lembrar dele, que jogou até no Atlético Mineiro. Paulinho, lembro, lógico. Então, tinha essa turma. Depois que eu subi, com 18 anos, já chegou o João Leite, que jogou no Atlético, o Everton, que jogou no São Paulo também, jogou no Atlético Mineiro. Então, assim, começou a chegar outros jogadores de um porte melhor. O Jairão, que jogou no Corinthians, o goleiro também. Joguei com ele lá no América também. Então, assim, eu tive uma escola muito boa. Uma escola muito... Assim, desde vindo do Santa Teresa, do Venda Nova, Santa Teresa, América, os treinadores que eu tinha, que eu tinha nesses clubes todos. Aí você pega um Jair Bala, peguei depois Procópio, peguei o Arthur Bernardes, foram o Carlos Rossi, Carlos Roberto. Então, você
você tem tudo que vai agregando, que é bom desse pessoal todo. E aí, até eu chegar ao São Paulo, né, que não esperava nunca sair de um clube pequeno, o América ainda numa fase de se estruturando, né, que o América sempre foi o terceiro clube de Minas, mas hoje o América tem uma estrutura muito grande. Muito boa, né? O América hoje está muito bem preparado e é um clube que sempre negociou muitos atletas e por isso foi se reinvestindo, né, dentro do clube, que entrava dinheiro no clube de venda jogador, comprava um pedaço de uma terra, fazia mais um campo, comprava outra terra, fazia outro campo. Enfim, foi assim que o América foi crescendo, que é um time hoje que ele se mantém na primeira e segunda, na Série A e Série B do Brasileiro, né, fazendo bons trabalhos lá. E foi nessa situação que o Tele me acompanhou durante 5 anos na América, desde os 16 anos até os 21 para 22 anos. E o São Paulo, a gente vinha o São Paulo jogar, o São Paulo campeão brasileiro em 91, e aí, final de ano, eu tive a surpresa do presidente Dr. Magnus Livre me chamar na sede do América, junto com o Ronaldo Luiz, que ele havia nos emprestado para o São Paulo. Né? Não dava para acreditar, porque jogava no América, Campeonato Mineiro. E direto para um dos maiores do Brasil, né? E Tele, a pedido do Tele Santana, para ser contratado, era coisa que até hoje é difícil acreditar, né? Que isso aconteceu. Eu faço ideia. Tanto jogador no Brasil que tinha, o Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo campeão brasileiro, e achava que eu não ia jogar nunca no São Paulo. E foi assim a minha ida para o São Paulo. Apresentei em janeiro de 92 e saí em janeiro de 96, quando eu voltei para Minas de novo para o Cruzeiro. Mas aí foi uma experiência incrível, né? Eu acho assim, você teve muita sorte, além do seu talento, que é claro, que, né, você teve uma safra muito boa, né? Na sua época, tinham grandes jogadores. A safra, foram revelados vários jogadores. Obviamente que alguns com protagonismo, como você. Mas o que me interessa muito saber de você, além dessa sua história muito bonita que você contou, é a sua passagem pelo meu São Paulo. O que deve ter sido muito marcante e o que esse clube representa na sua vida, Palinha? Nelson, eu vou falar, representa tudo, né? O que sou hoje, assim, na verdade, foi uma estrutura diferente, porque eu tive uma estrutura de treinamentos na época de base, coisa que eu acho que falta muito hoje para essa molecada. Eu trabalho com futebol hoje, eu acho que nós temos muitos treinadores preparados literalmente para ser treinador, mas não estão preparados fisicamente e tecnicamente para ser treinador de categoria de base. Porque o que eles têm que passar de aprendizado aos meninos, aos mais novos, é como bater na bola, como dominar a bola, como se posicionar. E muitos não têm essa capacidade. Mas o grande culpado disso tudo somos nós, ex-jogadores. Por que eu falo isso? Né? Eu sempre cito isso. Porque nós achávamos, mudou muito hoje, que só porque nós jogamos futebol, nós poderíamos ser treinador. A gente não precisava estudar, não precisava conhecer novas escolas, de abrir mentalmente uma condição de você aperfeiçoar um próprio trabalho que você vai fazer com o menino, né? Uma conversa diferente. A gente tem muito vestiário, a gente sabe que quando você está bem, quando você está mal, a maneira de você conversar, tem uns que você tem que dar uma pancada neles, né, para dar um aperto neles, para não deixar ficar na corda bamba. Então, nós achávamos, né, que hoje, felizmente, tem vários ex-jogadores que passaram a estudar, que passaram a fazer, que hoje tem que ter essa credencial para ser o treinador, para estar na frente de um clube, para ser um diretor de um clube, né? Então, assim, ele tem que se aprimorar. E aí abriu-se essa oportunidade de muitos jovens estudantes, que difícil um brasileiro não gostar de futebol. Verdade. Que o cara, por exemplo, faz economia, está acostumado com número, e hoje tudo virou scout, tudo é número. Se o cara bateu na bola quantas vezes, chutou quantas vezes, defendeu quantas vezes. As estatísticas fazem hoje o treinador contratar o jogador. Às vezes nem
nem pela qualidade dele ou pela força física, é pelos números que ele demonstra, o tempo que ele está jogando, que ele está se mantendo dentro do campo. E geralmente então, assim, o treinador hoje ele é contratado com uma equipe, né, Palinha? Além da parte técnica que ele passa com maestria, de ex-jogadores, mais estudo, para cada função ele tem uma pessoa especializada passa para ele poder atuar em cada. Antes era um treinador e mal um auxiliar, um preparador físico. Era na raça. E hoje não, hoje mudou muito, mas devido aos estudos que você tira um peso maior de um treinador para ele focar numa parte, o treinador que eu joguei de atacante, como que eu vou ficar dando treino para o goleiro? Não é diferente. Não é porque eu fui treinar atacante, eu não poderia dar treino para posicionamento de defesa e tudo. Mas para goleiro, por exemplo, é uma coisa específica demais, né? Tanto é que eles treinam separados. Né? Então, assim, mudou muito. E hoje mudou bastante essa maneira de pensar de vários ex-jogadores da minha época e também os que estão recém terminando a carreira, estão se tornando treinadores, ou estudando para ser empresário, ou estudando para ser diretor de um clube, né? Que felizmente precisa ter essa experiência vestiária, precisa ter essa experiência extra-campo também, para que possa unir essa condição para melhorar essa condição de futebol dessa molecada principalmente, né? As coisas se completam, né? E conhecimento é sempre muito bom, nunca é demais. Me diga, Palinha, existe algum jogo, assim, ou que você considera inesquecível? E se tem, o porquê? Nelson, rapaz, eu fiz um pouquinho de gol no São Paulo. Eu estive vendo e eu vibrava a cada gol. eu vibrava tanto, talvez tanto mais quando eu conseguia dar um passe para gol, porque era a minha função, teoricamente falando, né? Que arrumar o meio. Com a minha chegada no São Paulo, o Tele mudou bastante a maneira de jogar do Raí, do Miller, né? Centralizou praticamente os dois. O Miller era mais velocidade, o Raí é um jogador que tinha velocidade, mas não tanto quanto o Miller tinha. Era um jogador mais técnico e você tinha que colocar ele em melhores condições para ele. E ele ficou mais perto do gol, ele pelo tamanho dele, ele passou a finalizar mais, ele tinha mais oxigênio para respirar, para pensar, para poder fazer o gol, que você precisa ter um desfecho melhor na hora de uma finalização, e você cansado, às vezes você não tem essa... Verdade. Porque ele tinha que vir e voltar, você não tem esse respiro todo no cérebro, né? A gente falava que o tamanho dele ainda não chegava nem oxigênio no cérebro dele, que brincava com ele. Então, assim, mudou bastante. Então, quando você servia os atacantes, servia os outros jogadores que vinham de trás, o Cafu virou quase um centroavante no São Paulo, que colocou o Vitor e adiantou o Cafu, o Cerezo vinha de trás, fazia gol, o Valber vinha, fazia gol. Então, assim, a gente não tinha uma condição assim, a única posição fixa que nós tínhamos era o Zé, que era o goleiro, o resto... Que não podia sair, Não tinha jeito, que o Tele nos dava essa liberdade e um cumpria a função do outro para poder ajudar, para dar tempo de voltar. Então, assim... E hoje você me perguntar assim, Palinha, qual que é o gol mais importante? Eu vou falar que é o gol do Mundial contra o Milan, sim, em 93, que é para marcar uma história dentro de um clube do porte do São Paulo muito grande, você ganhar um campeonato mundial e fazendo gol contra o Milan, mas até chegarmos a essa condição de jogar o Mundial, teve vários outros jogos, Libertadores, né, Campeonato Brasileiro, para a gente chegar a Libertadores, que eu fiz gol, ajudei meus companheiros a fazer os gols que tinham que ser feitos para a gente chegar às classificações, chegar a ser campeão da Libertadores, para chegar num jogo como esse. Mas para fechar com chave de ouro, seria mesmo o gol do Mundial contra o Milan, que aí se marca muito, né? Não tem como. Né? Até no ônibus desse ano do São Paulo tem lá a figura decorativa, né, do Raí batendo a falta de 92 contra o Barcelona. Eu de braço aberto, depois que eu fiz o gol contra o Milan, que eu saí vibrando, e essa foto saiu na capa da revista do Japão naquela oportunidade de 93, e que ficou uma foto que ficou registrada
na memória de todo mundo para a eternidade, né? Para a eternidade, e a defesa do Rogério Ceni naquela falta que ele defendeu do Lampard, que foi uma defesa espetacular que ele fez. Né? Então, foi. Isso está gravado no ônibus do São Paulo. Então, passa o ônibus do São Paulo para ir para o jogo, todo mundo vai ver aquela foto e vai realmente lembrar dos 3 títulos. Vai rememorar tudo, não tem como. Não tem jeito. Então, assim, foi é o gol mais importante devido a essa situação toda. A repercussão, inclusive, e a situação que dá até hoje. Palinha, e vestir a camisa da seleção brasileira? É um sonho de todo jogador, acho eu, né? Como foi viver esse momento aí, você, que passou por isso? Você imagina você nascer em Carangola, zona da Mata de Minas, jogar bola na rua, no barranco, no pasto, né, em tudo quanto é lugar. Aí você vem naquela... Você nem imaginava jogar futebol, na verdade. Você queria jogar bola porque gostava de bola. Que gostava, exatamente. Fazer, né, no interior. E aí você vem em Belo Horizonte, aí você começa a jogar bola, lógico, vai crescendo, vai entendendo um pouco mais. Sempre acompanhei futebol, sempre vivi e respirei futebol a vida toda. E você cai num São Paulo. Você não imaginava nunca jogar num time profissional quando pequeno. Você está jogando futebol ali na Vaza. Quantos que a gente conhece hoje que jogaram futebol e não tiveram uma carreira? Que eu falo para todo mundo, a gente cuida desses meninos hoje. Futebol não é para todo mundo, Nelson. Infelizmente, não é para todo mundo. É uma grande minoria que consegue chegar a ser profissional e depois ainda ter um sucesso, ser reconhecido, ganhar títulos, jogar em time grande. É uma minoria muito grande, por isso que a gente tem a obrigação de informar aos meninos, aos pais, eles têm que buscar estudar, né? Buscar uma outra profissão, porque pode acontecer no meio do caminho. 17 anos, hoje você chega com um atleta hoje com 17 anos em qualquer clube, os diretores falam para a gente que ele está velho já, não serve. Não dá. Eles querem menino de 12 anos, 11 anos. Por quê? Porque eles terão tempo de trabalhar essa molecada. Formar melhor, né? 16, 17 anos. Se fica algum no clube, é milagre, é muito difícil. Não é fácil. Já tem que estar empregado em um clube, para ele ser contratado por outro clube. Beleza, ótimo. Agora, um clube, você pegar um atleta nessa idade para fazer experiência, fazer teste, avaliação, é muito difícil de conseguir ficar num clube, porque eles vão falar, eu tenho um aqui de 15 anos que tenho ainda mais 2 anos na frente dele que tem 17 para poder trabalhar uma deficiência que ele tem, né, de bater com o pé esquerdo ou pé direito na bola melhor, e esse 17 já não dá tempo, porque ele já tem que estar pronto. E o treinador do profissional hoje não tem nem tempo mais de treinar o time profissional dele. Imagina corrigir os erros que todo mundo tem, sempre vai ter, não vai deixar de ter os erros, né? E não dá mais tempo. Então, assim, e você no São Paulo, e chega um e-mail, que na minha época era e-mail, né? Era e-mail, um comunicado da CBF que para a diretoria de São Paulo, que você tem um atleta que vai ser convocado. No caso, eu estava sendo convocado pela primeira vez na seleção, que São Paulo tinha 9 jogadores na seleção. Em 92, eu fui um dos 9 convocados, e aquilo ali é um sonho, assim, de não acreditar, né? Estou aqui hoje no São Paulo, as pessoas sabem quem eu sou, um time que joga para frente, que mudou o conceito de futebol no Brasil. Há muito tempo não se tinha um time como o São Paulo. Eu falo do São Paulo 92, para mim, de todas as gerações de times do São Paulo, eu acho de 92 que mudou todo um perfil do clube, o conceito do clube todo. A gente trouxe de volta a realidade da Libertadores para o futebol brasileiro, coisa que não se tinha, ganhou com o Flamengo, ganhou com o Grêmio, e era uma competição normal, e o São Paulo ganhou essa competição de forma anormal, vamos dizer assim, porque a gente jogava diferente, era um time que todo mundo queria ver o São Paulo jogando,
e mudou o conceito total. Então, assim, aquele time marcou essa história de mudar o futebol brasileiro, mudar a maneira de jogar, mudar a maneira das torcidas dos outros clubes ver a Libertadores como um gatilho muito grande, e quando você vai para o Mundial ainda e é campeão, ganha de um Barcelona, né, ganha do Milan, depois vai e ganha do Liverpool. Então, assim, isso aí são coisas que acontecem raramente, né? Não é coisa normal. E aí você é convocado para a seleção brasileira, onde milhões de jogadores estão jogando as mesmas competições que você, e você está sendo lembrado entre os 25 melhores jogadores do Brasil, e tendo essa oportunidade. Isso aí não tem nem palavra para descrever o que isso representa dentro dessa profissão, né? Eu não faço nem ideia de como deve ser isso, né? A gente imagina apenas, porque realmente, como você disse, você veio como se diz, do interior de Minas, jogando futebol na rua. Eu digo que naquela época, a gente ganhava anticorpos na rua, né? Hoje não se tem mais isso. Tem não. Bom, nossa geração era ferrada mesmo. Aí o que acontecia? Aí você vai parar numa seleção brasileira. Quer dizer, não é questão de ser lembrado, é questão de mérito, né? Acho que você competia com um monte de craques, como eu acabei dizendo no começo, a safra era muito boa. Muito boa. Era muito boa. Você tinha, em todos os clubes, você tinha profissionais assim que você lembra de nome tranquilo. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Qual a grande diferença que você sentiu em jogar num clube e depois jogar numa seleção brasileira? O que mais você pode apontar para a gente de diferença? Você chegar na seleção brasileira, você tem que estar muito bem no seu clube, né? E assim, já está consolidado dentro do seu clube, no sentido de crédito, de valorização, de moral, Sim, de conquistas, de títulos. Está marcado na história do clube, porque se você não tiver essa história dentro do clube, dentro de campo e fora de campo também, que eles vêm buscar informações de como você é fora de campo, como que é a sua pessoa, como que é o seu estilo de vida. Você não vai chegar na seleção brasileira só porque você joga futebol, né? Então, é um conjunto, né, Palinha? Tem um conjunto muito grande, ninguém fica grande sozinho, né? Então, assim, você tem que ter é uma mistura de muita coisa. Quando eu cheguei no São Paulo, por exemplo, eu cheguei com 67 quilos, 6 meses depois eu fui para 76 quilos. Isso era só comida, treino e descanso, e suplemento, que eram os aminoácidos que nós tomávamos na época. Não tinha essa quantidade hoje de suplemento alimentar, né? São Paulo foi um dos inovadores disso aí, o Moraci Santana. É verdade. Junto com a Patrícia, que era nutricionista, e o doutor Turíbio, né, fisiologista, eles buscaram esse recurso nesse sentido de nos ajudar na alimentação, não só o arroz com feijão e ovo, por exemplo. Sim. Né? Então, e quando você tem uma convocação para a seleção, que você vê os outros atletas que foram convocados, e fala, puxa, eu estou no meio desses caras, desse pessoal aqui. Estou na elite. Na elite, e você sabe que tem mais milhões de outros
com muita qualidade para estar ali no seu lugar ali, você ser visto, ser lembrado, é uma coisa assim que marca, Nelson, não tem jeito. E eu, infelizmente, eu saí até no álbum de figurinha da Copa de 94 e não fui para a Copa, que para mim foi a maior tristeza da minha vida, assim, maior... tristeza, não sei se é a palavra certa de dizer, mas... A esperança, uma frustração que é inevitável. Frustração, maior frustração, porque eu joguei... Né? Fui todas as convocações de 92, até a penúltima, que a última foi para a Copa do Mundo, né? Até a penúltima eu fui convocado todas as vezes. Joguei a Copa América, titular, nós perdemos para a Argentina lá em Cuenca, nos pênaltis, fomos vice-campeões da Copa América de 93, então, camisa 10 da seleção brasileira. Então, assim, não tem como, teoricamente falando, se não tem uma contusão, não tem um problema, não tem nada, você está fazendo parte desse grupo, aí sai o álbum de figurinha, né? Você tem um contrato, você faz o contrato, outros contratos que a seleção, quando você chega numa seleção, as pessoas passam a te procurar, as empresas passam a te procurar por fazer contrato, porque, né, você tem uma visibilidade muito maior e as pessoas começam a te procurar. Então, tudo certo, sai no álbum. Poxa, eu não estou fora aí da convocação. Aí, quando sai a convocação, que você não está na convocação, aí você fica até na dúvida. Você fala, poxa, mas passei 3 anos aqui dentro dessa convocação e do nada você não está. E também não tem explicação por que não está. Não ia adiantar nada eu chegar para o Parreira, que ele era o treinador na época, por que não me convocou? Como os outros jogadores também que não foram, não tem nenhum direito de não perguntar, porque quando você é convocado, você não pergunta também. Você não pergunta, Então, assim, mas foi a maior frustração da minha carreira, foi não ter ido para a Copa do Mundo em 94. Cara, ô Palinha, o futebol, ele mudou muito ao longo dos anos aí, como você mesmo disse. Na sua visão, o que mais evoluiu e o que mais se perdeu? Olha, o que mais se evoluiu foi estudo, foi imagens, que a imagem te ajuda a corrigir um erro, né? Essa condição que hoje se tem em todos os clubes praticamente, de gravar um treinamento, de gravar um jogo, de ter as imagens, de chegar para você e falar, olha, Nelson, você poderia ter entrado nessa posição aqui. Porque quando só o treinador te fala, e às vezes você não tem noção do espaço... Sem o visual, né? Sem o visual é diferente. Então, acho que acrescentou muito foi essa tecnologia hoje. Tecnologia. O que se perdeu muito foi a bola. Nós usávamos muito a bola. Hoje é mais difícil. A gente dormia com a bola, a gente entrava no campo, a primeira coisa que você fazia era pegar a bola, brincar com a bola, 2 com a bola, 3 com a bola, 4 com a bola. Estava sempre com a bola, jogando bola. E os treinamentos antes eram em campo aberto. Hoje, 99% dos treinamentos é campo reduzido. Palinha pensa, já que vai jogar campo reduzido, vai jogar futebol de salão, se jogar futebol de campo. E campo é aberto, você não vê, é raro você ver uma virada de jogo, um passe em profundidade, né? Um atleta que se movimenta de um lado do outro para se criar um espaço para receber uma bola que ninguém vê. Várias vezes, hoje, a gente às vezes se encontra e conversa, você às vezes vê um passe, Palinha, como é que você dava um passe e não tinha ninguém? De repente você viu o Miller chegando na bola, porque ele abriu um espaço para que eu tivesse o meu espaço para tocar aquela bola no espaço vazio para que ele chegasse junto com a bola, para não estar impedido, para ganhar a velocidade dele. E vocês faziam isso no treinamento a campo aberto? Era treinamento. Vocês simulavam isso jogando. Jogando, era o campo agora, aberto. Com o campo reduzido, olha, quando você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Não dá. Não dá tempo. Realidade. E muitas das vezes a gente treinava no Morumbi, essa coisa toda, e as placas de publicidade antes eram fixas. Eu sabia onde eu estava dentro do campo pelas placas de publicidade, pelas cores e tudo. Então, você vai se localizando, essas bolas que colocava de frente para o gol,
o Miller chegar, para o Raí chegar, que era no espaço vazio que a gente falava. Espaço vazio, tinha exatamente. Referência à trave, né? Um lado da trave, outro da trave, na direção da trave, uma bola em diagonal tinha referência às bandeiras do córner. Então, assim, a bola não vai sair, então era calibrar a força só para isso tudo. E hoje não se faz mais isso. Hoje você não tem esse treinamento coletivo que fazia 11 contra 11, que o cara pode parar. Não, você devia ter tocado a bola lá de cá. E o Tele não falava, né? Ele brigava com a gente, com todo mundo. O jeito dele de falar, de expor... Era indignação, né? E ele ensinava e ficava indignado. Você não fala assim. Olha, se você tivesse olhado para cá, você ia ver o espaço vazio que estava lá. Então, assim, e ainda hoje tem essa tecnologia que pode te ajudar na hora. Sim. O treinador pode te corrigir, ainda pode vir até com o telefone e te mostrar, olha, se toca do lado de cá, era melhor do que desse lado. Mas aí que está o problema. Os jogadores hoje perderam esse contato com a bola. Ele não tem essa intimidade com a bola. Ele não tem mais esse atacante, esse meia, esses zagueiros que vêm de trás, os laterais, não tem mais essa noção que ele pode entrar num espaço vazio, que ele pode receber essa bola. Porque quem tem a bola hoje no pé, é mais fácil tocar para o lado, tocar para trás, tocar para o goleiro. Que é o que acontece hoje, né? É o que acontece hoje. Então, não é jogo vertical, é lateral. É lateral. Então, hoje perdeu muito a graça, porque eu acho que nós perdemos a graça com a bola. Não se vê mais ninguém brincando com a bola. Você vê os lances do Ronaldinho toda hora brincando com a bola, todos os jogadores, o Neymar, quando está brincando com a bola, os caras falam que, é metido, o cara domina a bola. Assim, é muita qualidade técnica, porque sempre brincou com a bola, sempre teve a bola perto dele. E a gente não usa mais isso, né? Não se usa. Né, Palinha? Por exemplo, numa seleção brasileira, deixa os caras jogarem com a criatividade dele. Eu acho que a tática tem que existir, mas a tática superou, né? Sim. Hoje não existe aquela individualidade, aquele talento natural da pessoa que desequilibrava os jogos, né? A seleção brasileira era antigamente muito temida por todos, né? Hoje você dá uma caneta que a gente fala, dá um chapéu, o juiz dá cartão amarelo, não pode mais. Você não pode fazer isso, que é humilhar o adversário. É humilhar o adversário. Então o Garrincha já estava morto naquela época. Morto. O cara não era só os russos. Não era só os russos, ele era com todo mundo. Só falta eles agora proibiram o gol, de fazer gol, não pode fazer mais gol agora. Só o que está faltando. Ficou assim... chato, né? Diria assim, ficou chato. Tá chato. É muito esquema, muito tititi para uma coisa tão natural. Palinha, como que foi para você a transição de vida, de jogador e o pós-carreira, como você está fazendo agora? Então, Nelson, foi muito... Eu parei de jogar com 35 anos. Eu parei de jogar porque eu queria parar de jogar, já não aguentava mais colocar a chuteira no pé. Sim. E desde que me conheço como gente, foi sempre com a chuteira, carregando a chuteira no interior, e quando vim para Belo Horizonte, enfim, até chegar ao termo da carreira. Tanto é que hoje, quando tem alguns jogos que eu vou para brincar, jogar, a gente não joga mais, a gente vai para brincar, para rever os amigos, tá no jogo de festa, comemoração. Eu jogo de tênis para não colocar nem chuteira, porque já não dá mais. Né? Então, assim, queria. E assim, para mim foi fácil porque eu queria parar de jogar. Tá. Foi fácil no sentido de eu não tenho aquela situação de se eu vou ser entrevistado pelo Nelson, se eu vou sair no jornal, se eu vou sair numa revista, se eu vou estar na televisão, se eu vou estar trabalhando numa rádio. Eu não tinha essa... E não tenho essa ambição de trabalhar em rádio nenhuma, em televisão nenhuma, em nada, porque não foi isso que eu queria. Tanto é que, um tempo depois, nós fomos morar nos Estados Unidos, fui ver futebol de mão para não ver futebol de bola, né, no pé. Então, assim, foi mais ou menos que planejado, que foi acontecendo tão naturalmente, mas mesmo assim, tentando fugir dessa situação de futebol com os pés,
não teve jeito, não tem jeito, porque isso aí vai ser minha vida toda, né? Assim, foi uma fase que eu queria. Foi uma fase que eu queria. Uma época. Eu queria ficar longe do futebol, eu queria não ver jogo de futebol. Hoje eu vejo pouco, porque eu vejo bastante vídeo dessa molecada, vou em jogos dos meninos, que é mais gostoso de ver, que ainda dá tempo de você conversar com eles, conversar com os pais deles, explicarem, olha, meu filho é craque, olha, não é craque, ele tem uma condição boa, ele precisa de muita coisa para ser um craque um dia e tal. Mas, sim, foi mais ou menos que planejada, que felizmente deu certo, que não me faz falta, não me fez falta quando eu parei de jogar futebol, como a gente vê muitos ex-jogadores hoje, verdade. E muitos novos ex-jogadores que ainda estão presos nesse sentido de jogar futebol. Tanto é que tem vários jogadores que jogam hoje várzea como se fosse profissional até hoje. Eu acho que a necessidade que as pessoas têm, não só falando de futebol, mas de qualquer outra profissão, do protagonismo, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm que entender que a vida da gente é feita de fases. Sim. E você tem que aproveitar cada uma delas da melhor maneira possível. E não é sempre forçar uma barra para querer continuar uma coisa que você já não vai render mais, ou sei lá. Então, essa sua transição é muito interessante isso aí. Não adianta você só chegar ao limite, e sim o seu limite interno, você querer fazer aquilo de uma maneira tranquila. E se, como você disse, eu não vou ser mais, não vou aparecer mais na televisão, não vou ter mais o pessoal falando no meu nome, e isso não te fizer falta, isso é muito importante, porque você tem outras coisas para se fazer. A vida, ela tem uma imensidão para a gente viver. Nelson, e a coisa assim, para mim é muito engraçada até. Minhas filhas, eu tenho filho de 36 anos e tenho minhas gêmeas de 17 anos. Que eu as conheci. Que eu conheci, é verdade. E assim, elas souberam que sou eu depois que voltamos para o Brasil, porque até então elas não tinham nem noção. Não sabiam. Então, assim, e quando nós estamos em algum lugar, ou numa festa, onde nós nos conhecemos aqui, em Marília, aqui na festa do Tiago e tudo, assim, quando as pessoas nem sabem, nem imaginam que eu estou ali, para mim tá bom. Melhor. 99% dos meus amigos hoje não é do meio do futebol. Eu entendo. É muito engraçado isso. Assim, conversamos ali quase uma hora e a hora passa. Você não vê a hora passar. E a gente não está falando de futebol, a gente está falando de outros assuntos. Aí você me apresenta um outro amigo, o outro amigo é amigo do outro amigo. Fica, pô, mas sim, você é o Palinha mesmo e tal. E acaba sendo até uma surpresa. E que para mim não faz falta, mas para muitos, que eu gosto, eu falo que assim, não que seja triste ou que seja chato falar, mas sim, tem muitos ainda que ainda estão na fase de achar que ainda são aqueles caras que jogaram. Eu estou com 58 anos de idade e, assim, há 23 anos atrás, 23 anos, acho que é isso que a conta, né, de 35 para 58, 23 anos, não me faz falta os outros saber se eu sou Palinha ou não sou Palinha, se eu estou no lugar ou eu não estou no lugar. Eu sei que se eu for no Morumbi, vão saber que sou eu. Todos vão conhecer, assistir os jogos, igualzinho, eu vou em vários estádios acompanhar a molecada, tiro foto com todo mundo, converso com todo mundo, independente do time que a pessoa torce, sabe? Eu nunca tive esse tipo de problema, graças a Deus, com torcedor nenhum, de clube nenhum, de nada. Sempre me recebem muito bem. Então, assim, eu sou um cara privilegiado, Nelson, de poder ter conseguido fazer novos amigos fora da minha área, ter vários amigos dentro da minha área, ser respeitado pelas pessoas onde eu vou, né? Principalmente hoje no meu trabalho, que eu trabalho numa empresa que chama Duarte Esporte, a gente gerencia carreiras de meninos, de atletas já profissionais,
e a gente tem que gerenciar, ajudar a gerenciar os pais, até no cuidado desses meninos, que não é fácil também. Pai é pai. É mais difícil você gerenciar o pai do que os meninos. Muito mais. Os pais, os avós são muito mais difíceis da gente tomar conta deles do que dos meninos, né? Então, assim, isso é muito bom. Então, eu me sinto privilegiado nessa situação, porque, como eu tive a oportunidade de conhecê-lo, tenho a oportunidade todo dia de conhecer uma pessoa diferente e independente do clube que ela torça, e as pessoas falam, poxa, você é um cara bacana, legal, conversa com todo mundo, eu sou do mato, né? Eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar conversando com todo mundo, e muitas das vezes estou em alguns lugares que as pessoas não sabem nem que sou eu, nós estamos ali conversando faz tempo, a pessoa nem sabe que sou eu, às vezes você está num grupo de pessoas, está ali já conversando, e as pessoas nem te apresentam com o seu nome e tudo, e tal, você já está ali, já está na conversa. Então, depois, mas sabe o que acontece, Paulinho? É que além de você ter sido um craque, e você é uma pessoa, falando por mim, acessível e uma pessoa simpática. Então, isso tudo é tudo por conta da maneira como você pensa. Isso transborda para as outras pessoas. Então, por isso que você tem muitos amigos, e você antes de ser o Palinha, é o Jorge Ferreira, certo? Então, acho que isso que é o mais importante. Mas me diga só, Palinha, agora é a nossa perguntinha do Cá Entre Nós. Cá Entre Nós, qual é o legado que você acredita ter deixado do futebol e que mensagem você gostaria de passar para essas novas gerações de atletas que surgem? Olha, eu vou te falar, acho que o legado, acho que foi a responsabilidade, respeito, né, dignidade de trabalhar no meio do futebol e você ganhar a sua posição, ganhar a sua condição de ser quem você é, trabalhando sem prejudicar o outro. Né? E com isso você conquista essa amizade do seu companheiro, que às vezes perde a posição para você, né? E continua sendo seu amigo. Ele está vendo que você foi digno, você trabalhou um pouco mais do que ele, está fazendo um pouco melhor do que ele. Né? Eu acho que essa é o legado do Palinha, acho que foi esse, o respeito, profissionalismo, dignidade, valorizar as outras pessoas, eu sei que eu sou uma pessoa que tem gente que me vê e chora, quer abraçar, quer tocar, quer saber se é verdade, se sou eu mesmo. E isso aí é o que faz você ver que valeu a pena tudo que você fez lá atrás, de abrir mão das coisas assim, de um aniversário. Isso não é só no futebol, acho que você quer ser um ótimo advogado, quer ser um ótimo médico, você tem que abrir mão de todas as coisas, muita coisa, para você conseguir chegar a um objetivo, e depois você manter esse objetivo realizado e você poder andar na rua normalmente. Isso, eu acho que é o legado maior que eu tenho, é esse, de poder ser eu, sabe? Eu gosto de comer de colher, eu gosto de estar conversando com as pessoas, eu gosto de gente para tudo quanto é lado que vai. Então, assim, acho que é o maior legado que eu tenho, que o futebol me proporcionou, foi isso, de poder ser eu não precisar mudar em nada do que eu sou, de poder conversar abertamente com as pessoas. Para mim é o maior legado, né? Legal, Palinha. De ter o respeito nesse sentido. Bacana. Palinha, olha, foi uma grande honra receber você aqui no Cá Entre Nós, viu? A sua trajetória inspira não apenas quem ama o futebol, mas todos aqueles que acreditam no poder da disciplina e dedicação e da superação, que é seu caso. Continue assim, você realmente é uma pessoa, como eu disse, acessível e sabedora do quanto você foi importante para a história do futebol brasileiro, né? E muito importante para o meu time, claro, não vou esquecer nunca. Ô, Palinha, agora eu vou pedir para que você, por gentileza, eu vou colocar o seu contato aqui,
tá? E vou pedir que, por gentileza, você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo agora, por gentileza. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês é que aproveitem a vida, na verdade, né? De verdade, porque é tão rápido que passam as coisas. Volto a falar, hoje eu estou com 58 anos, parece que, olhando para trás ou para o lado aqui, parece que eu estou com 20. Lembro de tudo que passou quando eu tinha 20, com 10 anos, 12 anos, todo início de carreira. Então, assim, eu acho que a gente preocupar com a gente é a melhor coisa que tem do que preocupar com a vida dos outros, com as outras pessoas. Né? Já é difícil preocupar só com a gente, né? Eu acho que as pessoas vão ser mais felizes, vão ser mais felizes na profissão que vai seguir, né? Investir nela mesmo, né? Não ficar esperando as outras pessoas investirem em você, né? E ter o respeito por todo mundo. Eu acho que quando você começa a respeitar, se respeitar, você vai ter o respeito dos outros. Então, você passando isso, conseguindo passar que você se respeita e vai ter o respeito dos outros, as coisas ficam menos difíceis. Então, hoje todo mundo fala de política, de futebol, de sexo, de ideologia, mas isso a gente tem que ter dentro de casa, dentro da gente. Dentro de casa é a gente. Né? É a gente ser o que a gente é de verdade. E aí, quando as pessoas veem que você é dessa verdade, desse jeito de ser, fica menos difícil. Então, se a pessoa procura fazer isso, ela tem uma carreira longa de vida e eu acho que as coisas boas vão se atraindo com coisas boas. E o que não for bom para você, que você escuta e às vezes não serve, deixa de lado. Deixa de lado. E segue a vida. Acho que é dessa forma que tem que viver e procurar ser feliz, né? E eu sou privilegiado, né, nesse sentido também, de vários amigos que a gente vai fazendo, né, esse mundo afora aí, a gente nunca fiquei sozinho em lugar nenhum no mundo, né, isso graças ao futebol, né, sou muito grato ao futebol, às pessoas que me treinaram, as pessoas que cuidaram de mim, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que criticavam, que me faziam ver as coisas que eu tinha que melhorar. Muita gente não gosta de escutar crítica, né, que é o normal, mas a gente tem que trabalhar em cima disso tudo. Então, é isso que a gente faz. Hoje eu tenho minhas meninas em casa e elas estão para formar esse ano, terceiro ano. Estou vendo tanto que estão estudando e para mim é um outro privilégio muito grande que elas, desde pequenininha, nunca foi preciso a gente ficar cobrando para estudar, de ter responsabilidade, de buscar um objetivo na vida delas. E os outros filhos também foram assim, são assim também, cada um buscando o seu espaço. Isso que é o mais importante. Então, eu quero dizer a essas pessoas que é possível conquistar tudo, desde o momento que você respeite a você mesmo e depois passe a respeitar o espaço do outro e trabalhar, só trabalhando. Eu brinco sempre, sabe, que eu jogo tudo quanto é loteria que tem, mas só consegui ganhar dinheiro sendo alguém trabalhando. Não tem jeito. Então, é assim. Legal, Palinha. Poxa vida, olha, muito obrigado por compartilhar aí a sua história, as suas experiências, a sua visão sobre o esporte e a vida, né? Que você falou agora foi uma aula para a gente. As portas aqui do nosso programa estarão sempre abertas para você, para suas histórias, e esperamos tê-lo aqui em outras oportunidades. Vai ser sempre um grande prazer receber você, tá bom? Muito obrigado, Nelson. E obrigado pela sua amizade também, pela oportunidade de ter te conhecido. E com certeza vamos nos encontrar várias vezes ainda. Vamos sim, se Deus quiser. Queria agradecer também a todos que ficaram conosco até agora, principalmente as pessoas que nos seguem aí nas redes sociais, as pessoas que nos enviam seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa o like aí para a entrevista do meu amigo Palinha. E a todos que ficaram conosco, se você tem aí, gostou do nosso vídeo, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Grande abraço. Solta a vinheta.
Cá Entre Nós com Nelson Marques.